Então, o que que vocês vão ver aqui? Que esse quadradinho que tá ali rosadinho, né, com o grau centígrado que tem a setinha, ele seria o dia onde há o aumento da temperatura basal. Então, para uma paciente que acompanha o gráfico de temperatura basal, ali seria o dia do aumento da temperatura basal, né? Então, para o pessoal aí da medicina chinesa, é quando o Yang realmente entra ali no Yin e a gente tem a ruptura do folículo com a liberação do óvulo. Olha só que legal. Do C para a direita ali, vocês têm o mais 1 e mais 2, ou seja, um dia após esse aumento, 2 dias após. E aí antes a gente tem o menos 1 e na fileirinha de cima o menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ou seja, um dia antes desse aumento, 2 dias antes, 3 dias antes, 4 e 5 dias antes. Né? E quando a gente olha para isso, o que que a gente percebe? Que, na verdade, as chances reais ali, né, de haver uma concepção são praticamente 4 dias, que é ali o menos 4, o menos 3, o menos 2 e o menos 1, que a gente tem taxas aí de 17,6% até 21,2%. Né? Depois, a gente vê no mais 1, 0,8%, no mais 2, 0,35%, e no menos 5, 6,8 ali, que já é um pouquinho, né, mais relativo. No próprio dia do aumento da temperatura basal, a gente já tem 10,3, né? Então, olha só, a gente teria que casar os dias de relação regular desse casal com esses 4 dias onde existe uma maior probabilidade de haver essa concepção. E se a gente considerar dados aí que uma pessoa geralmente de 30 a 39 anos tem uma frequência sexual média de 1,6 relações por semana e acima de 40 anos, né, de 40 a 46 anos, mais ou menos 1,3, a gente aperta o nosso funil de uma forma que, imagina só, se em 7 dias a relação acontecer ali no menos 5, né? 5 dias antes do aumento da temperatura e no mais 1. Olha o quanto a gente afunilou a probabilidade desse casal ter uma concepção aí dentro desse ciclo. E ainda entra um outro ponto muito interessante aí, que é o quê? O reconhecimento do ciclo, né? Será que essa mulher sabe identificar quando que ela estaria ovulando, ali o período daquela janela fértil? Porque a gente sabe que nem sempre os ciclos são totalmente regulares, né? Lembrando que é considerado regular um ciclo que oscila aí até 7 dias. Então a gente não tem ovulação ali certinho, sempre no 12º, sempre no 14º dia. Não é assim que funciona. E aí cabe a percepção do corpo e o entendimento do ciclo feminino, né? Sobre essa percepção da ovulação, a análise do muco fértil, a presença ou não desse muco e a própria análise da temperatura basal, que eu acho muito bacana que, junto aos outros sinais, a paciente ela consegue ir treinando essa habilidade de perceber o período fértil dela, né? Então, no fim, o que me parece bastante possível? Que os casais com relação estável, às vezes passem 4 dias aí sem manter relações sexuais e que possam sim perder essa janela fértil e, consequentemente, a gente pode dizer, a grosso modo, perder aquele ciclo de tentativas, né? E aqui, gente, por que eu falei sobre a percepção de fertilidade? Porque o óbvio ele tem que ser dito, né? A maioria da nossa população, as mulheres, ela não foi preparada para esse entendimento, o entendimento do ciclo, né? Quantas meninas começam a usar pílulas anticoncepcionais aí com 15, 16, 17 anos e fazem isso por anos, ou seja, são anos sem ovulação, sem saber o que é um muco fértil no período ovulatório, sem perceber algum tipo de sinal do corpo no período ovulatório, que realmente não entendem o ciclo que não seja com uma pílula, né, de regularização do ciclo. E aí, a realidade que nós temos, então, é a seguinte, de que 1 em cada 6 casais terão alguma questão
relacionada à fertilidade ao longo da vida. Então, isso é considerando métricas, né, ocidentais aqui, e mais do que isso, geralmente somente em torno de 35% desses casais vão ter acesso a serviços de saúde que oferecem cuidados com a fertilidade, ou seja, serviços de reprodução assistida. Eu acho essa imagem muito interessante. Ela foi muito impactante quando eu a vi pela primeira vez, porque se nós olharmos aí para o nosso ciclo, né, nosso ciclo de convívio, quantas pessoas ao nosso redor podem estar passando por isso e a gente não sabe. Porque voltando lá ao que eu falei no início, a maioria das vezes, quem sabe é o casal que está passando por aquela situação e a equipe que está assistindo aquele casal, né? O médico, enfim, psicólogo, quem tiver envolvido naquilo dali. Então, a realidade é que essas pessoas, elas estão, às vezes, muito mais próximas de nós do que a gente imagina, né? E quando eu passei a divulgar o meu trabalho com infertilidade, com saúde da mulher nas redes sociais, eu fiquei bastante impactada como realmente essas pessoas apareceram e eram pessoas muito próximas a mim, que apareceram pedindo ajuda, pedindo um auxílio com a parte das terapias integrativas, né? Então, às vezes parece que é algo um pouco fora do nosso dia a dia, mas não, essas pessoas elas estão muito próximas a nós, muito mais do que a gente imagina às vezes, e cabe a nós aí ter um olhar muito empático com as pessoas que estão ao nosso redor e que a gente vê que, de repente, estão demorando um pouco mais a ter filhos, mas que desejam ter, né? E tudo isso.